e morre. Diante desse espetáculo da natureza, o homem manifesta muitos dos seus sentimentos: medo, resignação, incompreensão, admiração e perplexidade. E são precisamente esses sentimentos que acabam por levá-lo à filosofia. O espanto inicial traduz-se em perguntas intrigantes. O que é essa natureza que apresenta tantas variações? Em suma, ela possui uma ordem ou é um caos sem nexo? Então, galera, o que é a física? Nosso bate-papo de hoje, estamos aqui com nossos convidados. Primeiramente a Camila. Bom dia. A Adriana. Bom dia. A Thaís. Bom dia. O Matheus. Bom dia. E a Gabriela. Está no ar o Conversas Filosóficas. Então, dando continuidade ao nosso programa Conversas Filosóficas, os nossos convidados hoje vão falar um pouco sobre os primeiros filósofos, trazendo à tona aí questões que Anaximandro nos trazem, Anaximenes e Tales de Mileto, e tudo aquilo que suscitaram uma inquietude desses perante a vida. Agora então vamos conversar um pouco com a Camila, que vai retomar aquela grande questão que eu trouxe no princípio do programa. O que é a física? Bom dia. Bom dia. Bom, em grandes instâncias, os estudiosos traduzem a palavra grega physis como natureza. Só que, pesquisando, assim, descobriram que ela tem um significado muito mais amplo. Bom, ela refere-se também à realidade, não aquela pronta e acabada, a realidade que tem uma realidade se encontra em movimento e transformação, que nasce, desenvolve e assim sucessivamente. Nesse sentido, a palavra significa gênese, origem e manifestação. Entender o que é física, então, entender esse significado, essas palavras, levanta a questão da origem de todas as coisas que constituem a nossa realidade. Mas não é qualquer realidade, é que se manifesta no movimento. Assim, é uma maneira de encontrar um princípio único, que ordena e dirige todas as coisas diversas e contraditórios aspectos, conhecido como arqué, que significa comando. É desses termos que vão tratar os primeiros. Bom, pouco se sabe a respeito dos pioneiros do pensamento ocidental. De seus textos restaram apenas fragmentos. Suas ideias chegaram a nós por intermédio das versões apresentadas pelos pensadores que vieram depois e que os apresentam como primeiros filósofos. Não fosse isso, talvez eles ficassem conhecidos como escritores com pretensões vagamente científicas, com suas investigações peculiares sobre a natureza. Esses pioneiros surgiram na Jônia, colônia fundada na costa asiática da Grécia por antigos micênios, que ali se refugiaram das invasões dóricas. Enquanto a maior parte dos gregos mergulhava na Idade das Trevas, os jônios desenvolveram intensas atividades artesanais e comerciais, baseadas menos na tradição e mais na iniciativa dos indivíduos. A vida cultural floresceu, e disso a obra de Homero é testemunha. A astronomia e a matemática desenvolveram sob a influência de contatos com os povos do Oriente. Em meio a esse fervilhar, a cidade de Mileto foi se impondo como principal centro da Jônia. Tales, Anaximandro e Anaximenes, que receberam o nome de pré-socráticos por ter surgido antes de Sócrates, o grande marco da filosofia ocidental. Os primeiros filósofos formam a chamada Escola de Mileto. Apesar das diferentes ideias que elaboraram, une-os o fato de ter inaugurado a filosofia com a mesma pergunta: o que é física? Por esse motivo, Aristóteles mais tarde iria denominá-los fisiólogos, isto é, estudiosos da física. Tales, nascido em Mileto, é considerado pela tradição clássica o primeiro filósofo. De
seu pensamento só ficaram interpretações de outros filósofos, que lhe atribuíram uma ideia básica, a de que tudo se origina da água. A física, então, seria como princípio único esse elemento natural, que está presente em tudo. Segundo Tales, a água, ao se resfriar, torna-se densa e origina a terra. E ao se aquecer, se transforma em vapor e água, que retornam com a chuva quando novamente são esfriados. Nesse ciclo, vapor, chuva, rio, mar, nascem as diversas formas de vida, natural, vegetal e animal. Entretanto, não há dúvida de que esse pensamento esbarra em diversas dificuldades, que é, por exemplo, o calor e o frio, que fazem parte de que depende do movimento da água. A busca da arqué, que é o princípio único, conflita com outras forças que precisam ser enquadradas em outros princípios. E essa dificuldade não é exclusiva de Tales, é da própria filosofia, que se desenvolve tentando encontrar explicação. Contemporâneo de Tales, Anaximandro procura um caminho diferente. Para ele, o princípio da physis é o aperion, que pode ser traduzido como determinado ou ilimitado. Eterno, o aperion está em constante movimento. E nisso resulta uma série de pais opostos, como água, fogo, frio e calor, que constituem o mundo. O aperion é, desse modo, algo abstrato, que não se fixa diretamente em nenhum elemento químico. Com essa concepção, Anaximandro prossegue na mesma linha de Tales, porém dando um passo a mais na direção da independência do princípio em relação às coisas particulares. É justamente aí que nós encontramos o meio termo entre Tales e o Anaximandro, que é Anaximenes, que diz que o ar comanda tudo. O ar é arqué, ele é a vida propriamente dita. Ele é o que respiramos. O ar, ele não é nem tão abstrato quanto a aperion e nem tão palpável quanto a água. Tudo provém dele, tudo. E ele vai se variando do mais rarefeito ao mais denso. O mais rarefeito seria, por exemplo, o fogo. E a partir de água, terra e pedra, é as formas mais adensadas do ar. Tudo origina dele e dos seus movimentos. Então, tudo que existe, mesmo apresentando essas propriedades diferentes, é, na verdade, a variação quantitativa do mais rarefeito ao mais denso do que seria esse único elemento, o ar. Nossa, essas questões filosóficas são mesmo muito interessantes. Sim, são muito interessantes. Você vê, por exemplo, Tales e Anaximenes, eles dizem que tudo é proveniente de um só elemento. Enquanto Anaximandro começa a introduzir aquela relação da química, né, de que existe um elemento, uma composição feita de vários elementos, não só de uma única coisa. E aí, por exemplo, o Anaximenes ele também fala da questão do estado, né? Estado físico, sólido, gasoso. São coisas que despertaram a química, despertaram certos princípios que formam base para vários cursos, para várias descobertas que o homem fez durante todo esse tempo. É realmente muito interessante. Então, a intensa vida cultural de Mileto acaba em 494 a.C., quando a cidade é destruída pelos persas. O eixo da cultura helênica, então, desloca-se para a Magna Grécia, no sul da Itália. Ali, na cidade de Crotona, floresceu o pensamento de Pitágoras e de seus seguidores. Mas essa é uma conversa para o nosso próximo ponto. Hoje, o Conversas Filosóficas quer suscitar e chamar os convidados para que juntos filosofemos. Então, depois dos nossos intervalos, a gente vai mostrar o quadro Conexões.